Certa vez eu ouvi alguém dizendo que a igreja é um lugar para pecadores, e essa é uma grande verdade. O Senhor Jesus disse que ele veio chamar pecadores ao arrependimento, e ele salientou também que os sãos não precisam de médico. Portanto, se você é daquele tipo de pessoa perfeita, a igreja não é um lugar para você. A igreja é um lugar para pecadores. E tendo isso em vista, é preciso dizer que pecadores pecam, que pecadores erram. Portanto, cristãos não são pessoas perfeitas. Mas a gente também precisa dizer que dentro do ambiente eclesiástico, esses erros dos cristãos, eles precisam sim ser corrigidos. E quando o assunto é corrigir o erro do outro, nós temos pelo menos dois grupos dentro da igreja que são grupos extremistas. O primeiro grupo é aquele que diz: o que eu faço não é dar conta de ninguém. Embora isso tenha uma parcela de verdade na nossa vida, nós precisamos entender que há certas atitudes que nós fazemos que elas têm consequências para além do nosso quadrado, para além da nossa bolha, e elas acabam atingindo a vida de outras pessoas também. Há certas atitudes que nós tomamos individualmente, mas as suas consequências são consequências corporativas. Há certas atitudes que nós tomamos que atingem a nossa família, que atingem os nossos colegas de trabalho, que atingem os nossos colegas de faculdade. E há certas atitudes que nós tomamos que também atingem a igreja, que é o corpo de Cristo. O pecado de Acã, por exemplo, afetou todo o arraial de Israel. Dos 12 espias que voltaram de Canaã, 10 voltaram desanimados e eles injetaram desânimo em todo o restante do povo. O apóstolo Paulo chega a dizer que se um membro do corpo se alegra, nós nos alegramos com ele. Se um membro do corpo entristece, nós nos entristecemos com ele. Mas também a Bíblia nos mostra que se um membro do corpo peca, o corpo também sofre as consequências se esse erro não for corrigido. Então não saia por aí dizendo: ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu não devo satisfação para ninguém, porque boa parte da nossa vida nós devemos sim satisfação para outras pessoas com quem nos relacionamos e com quem convivemos, e especialmente a igreja de Cristo. Mas há outro grupo também na igreja, que é aquele grupo que vive intrometendo na vida alheia. Tem muita gente que vive caçando pecado na vida dos outros e metendo a colher na vida dos outros, ultrapassando os limites cristãos e bíblicos do cuidado cristão e alcançando até mesmo a privacidade dos irmãos. E isso também é errado. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, diz que nós devemos cuidar dos nossos próprios negócios, não intrometendo na vida alheia. Portanto, aqui nós devemos ter esse ponto de equilíbrio. Devemos cuidar uns dos outros? Devemos sim, mas não devemos ultrapassar os limites bíblicos e cristãos do cuidado cristão e entrar na privacidade alheia. Um outro ponto que ainda é digno da nossa observação é: quem pode corrigir o erro do outro na igreja? Obviamente, a maioria das pessoas responderiam: bem, isso é papel do pastor. Claro, isso é verdade. O pastor ele tem o cajado na mão e o cajado ele serve também para corrigir. Mas o pastor também ensina, e a Bíblia diz que nós devemos ensinar uns aos outros. O pastor também consola, e a Bíblia diz que nós devemos consolar uns aos outros. Da mesma maneira, o pastor também ele tem o direito dado por Deus de advertir, de admoestar, de até mesmo repreender alguém que erra. Mas a Bíblia também nos dá esse direito a todos nós, como membros do corpo de Cristo. Em Romanos capítulo 15, versículo 14, Paulo diz que nós podemos admoestar uns aos outros. E essa palavra admoestar significa tanto advertir alguém de um erro que ele está prestes a cometer, ou até mesmo repreendê-lo depois que ele já cometeu aquele erro. Então todos nós cristãos temos esse direito dado pela palavra de Deus de corrigir os erros uns dos outros. No entanto, a Bíblia nos diz que há alguns requisitos, algumas condições que nós devemos preencher antes, de nós corrigirmos o erro de alguém. E eu queria falar um pouquinho com vocês a respeito também dessa questão. Então, a primeira condição para se corrigir o erro do outro é: seja humilde. Se a igreja é um lugar para pecadores, então quando eu corrijo o outro, isso significa que é um pecador corrigindo outro pecador.
Então, quando você for corrigir alguém, não faça isso para mostrar que você tem a razão. Não faça isso para mostrar que você tem o direito de corrigir aquela pessoa, que você é mais santo, que você é a quarta pessoa da Trindade. Claro que não. Em Gálatas capítulo 6, versículo 1, Paulo diz que quando corrigimos o irmão, devemos fazer isso com mansidão, olhando por nós mesmos, para que não venhamos cair naquele pecado. Então, quando você corrige alguém, sempre tenha isso em mente. Poderia ser eu. Nós poderíamos, como pecadores, muito bem estar no lugar do outro, caídos, fracassados, desanimados. Portanto, não podemos agir com orgulho, mas sim com um profundo senso de humildade, reconhecendo que aquele lugar poderia ser o nosso lugar. O segundo requisito é: seja bondoso. Em Romanos 15, 14, Paulo diz que nós devemos, ao admoestar uns aos outros, estar cheios de bondade. Então nós não devemos fazer isso com motivações ruins, querendo ver o declínio espiritual do irmão, querendo ver que aquela pessoa simplesmente seja punida ou até mesmo saia fora da igreja. Essa nossa ação ela deve ser profundamente motivada pelo amor. Em Mateus capítulo 18, quando Jesus fala a respeito da disciplina na igreja, ele fala que quando você repreende o seu irmão e o seu irmão ouve essa repreensão, então você ganhou o seu irmão. Então o nosso propósito é ganhar e não perder. O nosso propósito é edificar e não destruir. O nosso propósito é restaurar e não de ver o irmão caído, prostrado no chão. Portanto, quando fazermos isso, o nosso coração deve estar transbordando de amor para com o outro e transbordando também de bondade, como diz Romanos 15, 14. Um outro requisito que Paulo diz nesse mesmo texto é que nós devemos estar cheios do conhecimento. E nós podemos dividir essa questão em dois pontos. Primeiro, o conhecimento da palavra de Deus. Muita gente quer corrigir o outro baseado na sua própria tradição particular, na sua cultura particular, na sua criação familiar, e tem muita gente que tem dificuldade com o diferente. Então, se alguém age diferente dele, ele já pensa que aquela pessoa está agindo de forma errada ou até mesmo pecando. Mas precisamos entender que o princípio autoritativo que rege a nossa vida para corrigirmos o erro de alguém não é o nosso achismo, e sim a palavra de Deus. Então, quando corrigir alguém, não diga eu acho, eu penso, certifique-se que o que você está dizendo está profundamente fundamentado e arraigado na palavra de Deus, porque a Bíblia é a nossa única autoridade, é a nossa única regra de fé e prática e que define claramente aquilo que está certo e aquilo que está errado. Mas além do conhecimento bíblico, tome conhecimento também da situação presente. Tem muita gente que quer corrigir o erro dos outros se baseando apenas em informações terceirizadas. Ah, fulano me disse, cicrano me disse, Beltrano me disse, mas ele não se inteirou, ele não está verdadeiramente a par dos fatos que ocorreram e simplesmente sai colhendo informação e ali do que outras pessoas disseram e acaba destruindo a vida do irmão ao invés de edificá-lo. Então, primeiro, tenha conhecimento da palavra de Deus e segundo, esteja verdadeiramente a par, conhecendo também a situação para que você possa corrigir o erro do outro de forma bíblica e cristã. E por último, seja sábio. O conhecimento, ele te ensina o que falar, mas a sabedoria, ela te ensina como falar. Sabedoria, dentro da visão bíblica, é agir com prudência. Quando corrigimos o erro do irmão, devemos agir com sabedoria, devemos agir prudentemente, não apenas como conhecedores da palavra, mas também agindo com a sabedoria de Deus. E aqui eu queria destacar dois pontos bastante importantes também. O primeiro deles é, quando você corrigir alguém, faça isso no lugar certo. Não exponha uma pessoa publicamente se isso não for necessário. Jesus diz: se você sabe que o seu irmão peca, que o seu irmão está em pecado, fale com ele pessoalmente. Se ele não arrepender, chame testemunhas. Se ele não arrepender, leve-o à igreja. E não publicamente para qualquer pessoa, mas para os membros da igreja que compõem o corpo de Cristo. Então não use o púlpito para expor a vida das pessoas. Use o púlpito para expor a palavra de Deus. Então procure o lugar certo, procure também a ocasião certa, o momento certo e as pessoas certas para lidar com toda
essa situação. E a segunda coisa importante para a gente finalizar é: fale de forma correta. Não brigue, não altere a sua voz, mostrando que você está realmente ali para repreender, né? Porque embora muitas vezes a gente precisa ser mais enérgico na nossa repreensão, a Bíblia nos mostra que a brandura e a mansidão têm alcançado resultados muito mais benéficos.